é isso, meu povo. É isso. Não tenha medo, tenha tranquilidade, pegando aí como referência a prova de Moreno, também a banca tirou informações do site, e em relação a Ibirajuba, o que está no site está na página do IBGE. E assim a gente vai fazer essa abordagem. Então, eu fiz toda a revisão de tudo aquilo que nós temos em relação à cronologia de Ibirajuba. Vamos agora para a geografia. Em relação à geografia, o que a banca pode explorar é a parte estatística. Então, o que ela pode fazer? Vamos aí usar como case, como exemplo, o caso. Vamos aí usar o caso Camaragibe. A banca tirou tudo daqui, pessoal. Tudo. Por exemplo, vamos lá. Ela já pediu, ela já chegou a pedir até adjetivo pátrio, né? Mas aqui vamos fazer a parte, né? O feijão com arroz. Perdão. Porque a banca quer que a gente trabalhe isso daqui. Essa é a fonte que ela colocou lá na página. A pessoa que mora em Ibirajuba, nasce em Ibirajuba, é ibirajubense. Adjetivo aqui, um gentílico, né? Aniversário de Ibirajuba, 20 de dezembro. Beleza. Eu respondi já essa questão aqui, olha, eu copiei e colei, porque foi assim que ela fez em Camaragibe. Então, aqui já foi essa informação sobre a população de Ibirajuba. População no último censo, 7.140 pessoas. E ela pode pedir isso, olha, como pediu no concurso de Camaragibe. Em relação ao país, de 5.570 municípios, Ibirajuba ocupa a posição 3.613. No estado, a posição 175 em relação à população. Ibirajuba, pessoal, está localizada, a cidade, né? O município está localizado, o município de Ibirajuba está localizado na região geográfica imediata de Caruaru, certo? Ah, professor, é aquele termo micro-região e meso-região. O IBGE atualizou e agora usamos o termo região geográfica intermediária. Já caiu em concurso, até para uma banca que não é tão forte assim, né, com a banca divise. Então, Ibirajuba está localizado, o município está localizado na região geográfica intermediária de Caruaru, ou seja, é o município mais importante, né? Aí, do ponto de vista econômico, Caruaru. E também região geográfica imediata, ou seja, a cidade imediatamente mais forte e, de repente, uma prestação de serviços, você tem esse deslocamento até comum. Ibirajuba olha logo para Caruaru. Tem Ibirajuba pertence à região geográfica intermediária de Caruaru e região geográfica imediata de Caruaru, certo? Então, a banca poderia utilizar essa informação bacana. Então, ela pode explorar aqui, olha, em relação à população, ocupação em relação ao Brasil ou em relação, fazendo aí nessa comparação com Pernambuco. Na região geográfica imediata de Caruaru, são 24 municípios. Ibirajuba tem a menor população. Densidade demográfica, já trabalhei com vocês, né? 37 habitantes por quilômetro quadrado. O que mais? Em relação à pirâmide etária, né? Você tem uma divisão de distribuição bem quase similar, né, entre homens e mulheres. Trabalho e rendimento. O salário médio, isso aqui pode se transformar em uma questão, viu? O salário médio mensal em Ibirajuba é de 1,2 salários mínimos. Seria aí um salário mínimo mais o quê? Pegando a fração, R$200, R$1.600, R$1.700, a média, que é uma média baixa. Daí, comparando com outros municípios, de 5.570, Ibirajuba fica na posição 5.532, ou seja, ainda baixa, né? Olha só, pessoal, no estado, Ibirajuba tem a segunda pior
pior renda, pegando aqui salário mínimo, né, em relação ao trabalho, rendimento, o segundo pior rendimento do estado, porque são 184 municípios. Aqui aparece 185 porque inclui-se o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Então, você tem aqui essa posição 185 em relação a Pernambuco. Em relação à região geográfica imediata, é a pior também, viu? É a pior. Então, de fato, tem que melhorar bastante a economia de Ibirajuba para virar esse jogo. Olha, em relação à renda, rendimento, o melhor rendimento, olha, Itapsuma, 3,2, 3 salários mínimos. A média geral, Ipojuca. Olha, pessoal, olha Ibirajuba. Ibirajuba, que também tem empate com São João. Olha, São João, Canhotinho, os piores rendimentos do estado. Ou seja, daí justifica, quando a gente fala sobre a economia de Ibirajuba, o setor que mais emprega é o setor público, ou através da prefeitura, ou através do governo do estado. Então aqui, olha, Canhotinho, São João e Ibirajuba. Você tem aí os piores rendimentos. Tá? Então aqui dados em relação a Ibirajuba. Certo? Em relação a Ibirajuba. A banca poderia também explorar aqui a parte de ocupados. Olha só, uma população acima de 7 mil habitantes, de acordo com dados de 2022, você tem 496 ocupados, pessoas ocupadas. Que aí você tem exclusão de crianças, idosos, PCD, no caso, né, aquele de fato que não tem como desenvolver uma atividade produtiva. População ocupada, 6% da população, muito baixo, né? Muito baixo. Percentual da população com rendimento nominal, mensal, per capita, de meu salário mínimo, né? Então, educação. A banca copiou, colou e colocou em provas isso daqui, olha. Em 2010, a taxa de escolaridade de 6 a 14 anos de idade era de 96%. Olha, esses dados, ainda falando sobre os dados econômicos, isso justifica porque o pessoal sai de Ibirajuba, por causa desse rendimento. A média é muito baixa. E aí vai tentar melhorar, né, através da educação, buscando aí outros lugares, né, outros municípios. Em 2010, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade era de 96%. Na comparação com outros municípios do estado, ficaram na posição 91. Veja que em relação à escolarização está melhorando, né? Taxa de escolarização 96%, comparando aí com outros municípios. No Brasil, 3.987, de 5.570. Em Pernambuco, olha, não é, tá ali no meio, né? Tá no meio. Acho que isso que faz elevar, subir, melhorar um pouquinho o IDH. Já na região geográfica imediata de Caruaru, na posição 10, aí englobando, né, Agrestina, Cupira, então fica nessa posição aí. O IDEB, né, em relação ao IDEB, que é a avaliação do ensino fundamental, porque de acordo com a Lei Federal 9394, a LDB, a Lei Maior da Educação, é competência do município ali, né, cuidar, creche, a parte da educação infantil, né, ensino fundamental 1 e 2, até o 9º ano. Então, o IDEB, anos iniciais, ali, né, pegando 5º ano, 6º ano, 7º, né, você tem a média 5,1, anos finais, 8º, 9º ano, você tem 4,9. Na economia, o PIB, olha, aqui, olha só que coisa, pessoal, o PIB per capita, R$11 mil. Qual é a diferença do PIB per capita para o rendimento de cada trabalhador? Porque aqui pega o orçamento que chega para a prefeitura, aquilo que a prefeitura produziu, recolhimento de impostos, e você tem um somatório de tudo isso, o PIB. Aí divide pela população, mas a rigor, a população não vai receber, né? Cada habitante não vai receber aquele valor, que é uma média geral, mas não tem essa distribuição. Tá? Então aí você tem, na comparação com outros municípios, ficar na posição 102.
O que também pode colocar aqui, olha, de repente, latifúndios, pessoas concentrando muitas riquezas, isso também vai afetar aqui nessa renda per capita ilusória. Ilusória. R$ 11.003. Mas aí é a média geral, não significa que cada morador receba isso, né? Então, aqui na região geográfica imediata, vamos ver aqui o rendimento, região geográfica imediata de Caruaru. Pessoal, a banca pediu para estudar através da página Cidades. Estamos aqui fazendo simulações. Em relação a rendimento, maior, né? Fica para Recife. Aí temos Ibirajuba, olha, que fica à frente de Brejinho, Carnalbeira da Penha, Itacuruba, Quixaba, Solidão, Engazeira. Olha só, Engazeira, Calumbi, o último, né? Rapaz. Aí você tem dados gerais, né? Tem dados também da agropecuária, atividade também importante em Ibirajuba, né? O setor, o que a gente chama de setor primário da economia. Então, nós temos aqui a agropecuária, né? Ibirajuba fica na posição 110. Indústria é fraca, né? Frágil, bastante frágil em Ibirajuba. Olha só, a posição 177. Agora, o setor de serviços é que deve destacar, né? O setor de serviços, o setor mais forte, principalmente através de setores tipo, a gente fala prefeitura, né? Mas mesmo assim, olha, tem carência de outras práticas de serviços, tipo você chega ao comércio de Caruaru, chega ao comércio de Ibiraju, aí só vê o impacto, né? Daí uma posição também muito ruim, certo? Então aqui dados gerais em relação a Ibirajuba. Aqui tem dados do censo, mas aí o panorama, a banca até colocou lá o link, né? Panorama, o que a banca quer que a gente foque aí no panorama e é isso que estamos fazendo, né? Ou seja, um giro. Que mais? Economia, né? Economia, que a gente já tratou aqui da economia. Né? Apertar aqui. Economia. Aí vem aqui, olha, saúde, meio ambiente. Então, aqui você tem dados gerais sobre Ibirajuba. Então, com isso, fica bem melhor a gente agora responder questões, sabendo que a banca vai usar a página como referência, a página do IBGE, certo? E tudo isso a gente colocou aqui em questões para vocês. Então, o município de Ibirajuba teve origem na antiga povoação de gamileira, assim denominada em face do grande número de gamileiras, né? A questão da vegetação. Beleza, verdadeiro, né? A geohistória, né? Que a gente chama. Em 2010, a taxa de escolarização foi assim que ela caiu. Caiu uma questão assim, viu? Na guarda Camaragibe. Em 2010, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade em Ibirajuba era de 96,7. Pode melhorar, né? Imaginemos, né? 100% de crianças alfabetizadas. Dá para fazer isso, até porque o município é pequeno. Na comparação com outros municípios do estado, ficava na posição 91. Olha, posição tão ruim não. Já na comparação com municípios de todo o país, posição 3.987. Em relação ao IDEB, no ano de 2021, o IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental da rede pública foi 5,1 e para os anos finais 4,9. A banca copiou e colou essa. E é assim que eu estou treinando com vocês. Certo? É assim que eu estou treinando com vocês. Em 2021, o PIB per capita de Ibirajuba era de R$ 11.003. De acordo com o IBGE, sim. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 102 de 185 entre os municípios do estado e na posição 4.609 de 5.570 em relação ao Brasil. Ok. Olha, quando a banca colocar dados, números, percentuais, dificilmente o erro vai estar ali. Agora, o que a gente tem que fazer é interpretação. Vamos lá. Com essa renda, Ibirajuba fica entre os piores municípios de Pernambuco. Veja, são 185, está na metade. Então, é a renda mediana, não é melhor, não é pior, mediana. Ah, está entre os 10 melhores. Aí você vê, não, está entre os 100, está ali 110. Então, não está entre os 10 melhores. Então, vê
interpretação que a banca pode fazer daqueles números. Eu creio que deva jogar também, feito aconteceu, né, em Camaragibe. Em 2023, o total de receitas realizadas em Ibirajuba foi de 47 milhões. E o total de despesas, 48 milhões. Olha só. Dá negativo, ou seja, déficit. É gasto, viu? Isso deixa o município nas posições 176. Então, é um município deficitário, né? Verdadeiro. Questão 5. Ibirajuba apresenta 45% dos domicílios, a parte aqui de saneamento. Eu fiquei assustado com esses números. 45% dos domicílios tem esgotamento sanitário. Um município pequeno poderia estar atingindo ali o ápice 90, 95, mas não, é um problema sério. 81% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização, aqui é um ponto positivo, né? A arborização. 12,9% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada. Muito baixo. Esses números estão corretos, mas, de fato, é uma empreitada, um desafio grande para os gestores mudar a questão da urbanização, garantir o saneamento básico, né? Nem a maioria da população tem ainda. Segundo pesquisas divulgadas recentemente, divulgadas recentemente, a população ibirajubense é predominantemente cristã, sim. 98% cristãos, católicos, sendo 80%, evangélicos, 18%. Verdadeiro. O município de Ibirajuba originou-se do povoado de Gamileira, árvore comum na localidade. Pertencia ao município de Altinho. O município de Ibirajuba foi criado pela Lei Estadual 4943. Não esqueça, né, o ano da emancipação, 1963, o dia de comemorar 20 de dezembro. O município de Ibirajuba possui um clima ameno. O clima, pessoal, o clima é tropical. Tropical é o quê, professor? Tropical é quente e úmido. Chuvas regulares, o clima temperado, aí fica para os hemisférios, né? Não. É tropical, então aqui falso, né? É temperado. Questão 9. O município de Ibirajuba foi criado em 20 de dezembro de 1963, instalado em 19 de junho de 64. Verdadeiro. Daqui a pouquinho já está na sala, né, o professor Jean Valnei com vocês, viu? Aí tem Tadeu, ao vivo. Possui a igrejinha de Santa Quitéria. Inclusive, pessoal, nessa igrejinha, eu encontrei até, né, ali em 2019, né? Encontrei informações a partir de 2019, encontros de bacamarteiros. Então, tem aí, né, essa tradição também em Ibirajuba. Possui a igrejinha de Santa Quitéria, localizada no monte ao lado da cidade, que abriga bonecos de barro, madeiras, símbolos religiosos, oratórios e recompensas de promessas, sim. O padroeiro é Santo Isidro, o lavrador. Isso. O clima de Ibirajuba é tropical, quente e úmido. Tá aqui falso. A temperatura média em Ibirajuba é, olha só, 8 graus, pessoal. Você tem aquela variação 22 a 28. Aqui é região sul, ou até uma região de Brejo, beleza. Você tem o Planalto da Borborema ainda que você tem a estrutura, né, geomorfológica em Ibirajuba, destacando o relevo Planalto da Borborema. Mas teria que ficar muito alto, né, para chegar a essa temperatura. Mas a média geral não é essa. Fica ali 22, 24, 24. Então aqui falso, né? Você é uma área de brejo, mas aí a temperatura dessa, né? Então falso. Questão 14. Vegetação em Ibirajuba. Aí vamos encontrar ainda resquícios da Mata Atlântica. E como é, pessoal? Resquícios, tá? Porque você que mora em Terezinha, descendo em Terezinha, vai para... Pegando ali, né? Bom Conselho, então ali resquícios da Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica, mas não esquecer que já estamos na transição para
caatinga. Caatinga. E essa caatinga aqui chamada de hipoxerófila, certo? Então, floresta subcaducifólica e caducifólica próprias das áreas agrestes. Áreas agrestes são áreas de transição. O termo agreste, pessoal, significa transição. Se alguém perguntar como é que está a tua vida, está um agreste, ou seja, está em transição, está em mudança. Hoje eu sou, né, um funcionário de uma empresa privada, logo em breve, um servidor público. Estou em transição, estou no agreste, né? Então, aqui, meus amigos, verdadeiro. A cidade está situada nos domínios da bacia hidrográfica do rio Una, sim. Ao falar em bacias hidrográficas, você tem justamente a PAC, né, responsável por isso aqui em Pernambuco, e a bacia hidrográfica, você tem aquele rio principal, o rio Una, e os afluentes, daí destaque, né, o município inserido aí na bacia hidrográfica do rio Una. Então, pessoal, com isso, a gente encerra a revisão. Quero agradecer mais uma vez o carinho, a confiança de todos vocês. Estaremos aí trazendo sempre informações novas desse concurso, destacando que, pelo que eu estou vendo aqui, vai dar tudo certo para a gente corrigir a prova no domingo, mas aí tem a sexta-feira ainda para revisar, o sábado estarei em Birajuba nesta sexta-feira, para quem está acompanhando ao vivo, e quem está no futuro já viu, né, que a gente fez lá um resumão. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, vou trazer um resumão direto de Ibirajuba. No domingo também vou tentar fazer o máximo para dar aquele abraço, aquele aperto de mão e desejar a todos vocês uma ótima prova. Agradecer o pessoal que veio de Bezerros, né, que está aqui. Tem aqui, olha, chegando de João Pessoa, maravilha. Seja bem-vindo aí, viu, Maurício? Então, tamo junto, pessoal. Então, Eli, toca aí, valeu. Concurseiro disciplinado será aprovado. Música